Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Henrique, sou do Polo Presidente Prudente. Vou expor aqui o meu mapa conceitual com vocês. Bom, eu vi que vários colegas fizeram um mapa aí bem detalhado. Eu tive um pouquinho de dificuldade aqui. Olá pessoal, meu nome é Henrique, sou lá do Polo Presidente Prudente e venho aqui compartilhar meu mapa conceitual aí com vocês. Bom, eu coloquei aqui de uma maneira bem simples uma ideia geral, problemática aqui no centro e as situações relacionadas, né, a prática docente, como tratar o esporte, aqui refletir sobre as questões de gênero, como agir diante dos aspectos legais, afastamentos e indisciplinas e como um objetivo aqui superação em relação às práticas docentes, imaginando uma linha do tempo em relação à prática docente, onde nós nos encontramos hoje, de que maneira a gente pode superar alguns problemas no que diz respeito à prática docente. Nesse sentido, vamos entrar aqui num outro mapa conceitual, falar mais especificamente das questões relacionadas à prática docente. Bom, na semana 1 a gente viu aqui o texto entre o rola-bola e a renovação pedagógica, e aqui o autor divide em 4 sub-áreas aqui para a gente debater, né, que é o que se entende por educação física na escola, o momento no qual se encontra esse componente curricular, que aqui na sequência já entra numa terceira situação, que é a atuação docente, né? A gente vai falar da atuação docente hoje, como ela é percebida hoje dentro da escola, e uma quarta, que é a compreensão da origem das atuações observadas nos pátios escolares. Vou voltar aqui, como se entende educação física, o que se entende, né, por educação física escolar. Bom, Gonzalez ele deixa clara a sua posição em relação a isso, né, que a educação física é um componente curricular e que ela está atrelada e tem uma função educativa, né? E ela responde, né, ao caráter republicano da educação. Né? O caráter republicano a gente pode comentar como os princípios republicanos, né, que diz respeito aos princípios democráticos, aos valores culturais, religiosos, uma situação de perceber, né, a diferença entre o que é público e o que é privado. Então, é nesse sentido que esse componente curricular, né, vem, né, caminhando aqui, né, caminha no sentido de um bem comum, do bem coletivo, tá? E o componente curricular também tem uma relação direta com a cultura corporal de movimento, que a gente vai falar mais à frente aqui nos outros tópicos. O momento no qual se encontra esse componente curricular hoje. Bom, que é importante a gente deixar claro que houve uma ruptura, né, lá na década de 80, com as concepções tradicionais, aqui muito influenciada pelas teorias críticas, pelas teorias críticas do esporte também, e houve essa ruptura. A partir dessa ruptura, a gente volta aqui, a educação física ela entra no não lugar, né? O não lugar, ou seja, o não mais e o ainda não, ou seja, se tem claro o que a gente não deve, né? Algumas práticas, algumas posturas que a gente tem que abrir mão e deixar de lado, mas ainda não está muito claro o que vem pela frente, de que maneira a gente deve abordar essa nova temática, principalmente relacionado a essas práticas inovadoras. Então, nesse contexto de não lugar da educação física, surge essa terceira sub-área aqui que vai falar exatamente da prática docente. E aqui eu coloquei prática docente, na atuação docente hoje, como ela é percebida aí, né, no interior da escola. Bom, você percebe aí muitos professores ainda trabalhando com as práticas tradicionais, que ela é baseada no ensinar a fazer, né, que são no campo da técnica, do movimento, da correção do movimento, educação do movimento em si, e atendendo a expectativa aí do esporte de rendimento. Bom, temos também o abandono do trabalho docente, o desinvestimento pedagógico, né, que é a não aula, que é a famosa rola-bola. E infelizmente ainda é muito comum
nos pátios da escola. Logo mais aqui na frente a gente vai tentar compreender um pouquinho os motivos, né, que levam a esse abandono do trabalho docente. Mas temos aqui as práticas inovadoras, né, que tem se efetivado cada vez mais e vem ganhando força e com mais respaldo teórico, conceitual, e essas práticas também estão ganhando força no interior da escola. Bom, essas práticas inovadoras, então, pautadas, né, no ensino de conteúdos e no saber fazer, e não só no saber fazer, né, mas saber sobre o fazer. Aqui a gente já está falando lá do texto da Soraya Darido, que é o segundo texto lá da semana 1, que vem falar para a gente aí sobre essas questões do saber fazer e o saber sobre o fazer, né? Ou seja, um conhecimento sistematizado, contextualizado, né, crítico e que transcende a prática em si do saber fazer, mas vai muito além disso, né? Através desse entendimento mais aprofundado e consciente em relação à sua prática em si. Bom, coloquei aqui uma interligação, né, o saber sobre o fazer, né, relacionando aqui com a cultura corporal de movimento, que faz parte aqui do componente curricular e que o saber sobre o fazer está inteiramente ligado e no que diz respeito a essas práticas inovadoras. Bom, por último, a compreensão da origem das atuações dos pátios escolares. Bom, aqui a gente fala das origens, a gente fala que o professor ele não é nem tão culpado nem tão vítima dessa situação. Ele não é culpado porque tem aqui o processo de transformação da área, as condições objetivas do trabalho, a cultura escolar, a cultura da escola de educação física, são situações que interferem e contribuíram para que o professor tivesse algumas dificuldades em se adaptar, né, ao longo principalmente em relação ao tempo, né, em relação ao processo de transformação da área, e outras condições também que interferem no trabalho docente. Mas também ele não é apenas uma vítima, porque diante de todas essas problemáticas aqui, né, da transformação da área, das condições objetivas do trabalho, alguns professores ainda têm se mostrado bastante inovadores e realizando algumas práticas bem interessantes no interior da escola. Aqui eu coloquei alguns submapas aqui para falar um pouquinho mais sobre esses 3 tópicos, né? Vamos começar falando aqui do processo de transformação da área, que não diz o que deve fazer, né? Esse é o problema. Ela tira o chão do professor porque não diz o que deve, ela simplesmente diz o que não deve. Então aí ela deixa uma falha nesse sentido. As condições objetivas do trabalho, que vem falar aqui do número de escolas, né, que o professor hoje tem que assumir para dar conta de uma remuneração salarial mais digna, né, o tempo para planejar, e principalmente aqui em vermelho eu coloquei a quantidade de alunos em sala de aula, infraestrutura, material didático, que sempre é uma reclamação aí, uma problemática aí para os professores. É muito comum esse discurso do professor no interior da escola. Cultura escolar, cultura da escola e educação física, aqui eu estou falando da invisibilidade da área, do caráter funcional, né, do trabalho docente e das hierarquias. E as hierarquias, a gente vem falar sobre a educação física como uma disciplina marginalizada no interior da escola. Ela é entendida como uma sub-área, ela está a serviço de outras disciplinas e muitas vezes o professor se sente impotente de estabelecer boas práticas, uma vez que essas hierarquias interferem no seu trabalho. Invisibilidade da área é a falta de visão que as pessoas têm da área de educação física, do campo de conhecimento, do objeto de estudo da educação física, né, da comunidade escolar como um todo, que acaba colocando todo mundo aí no mesmo balaio, né, quem tem uma prática diferenciada ou quem tem a prática do rola-bola, enfim, por causa dessa invisibilidade, muitas vezes todo mundo é colocado aí no mesmo balaio. E o caráter funcional, né, que muitas vezes o professor abandona seu trabalho docente para dar conta de outras coisas na escola e muitas vezes é muito bem quisto por isso, uma vez que sempre está contribuindo com a escola, porém a sua prática docente acaba ficando de lado. Bom, e ele não é tão vítima
porque, como eu disse anteriormente, as disposições sociais do professor autorizado no contexto da escola nos mostra que tem alguns professores, embora todas essas complicações aqui que coloquei em vermelho, já citei anteriormente, esses professores inovadores, ele tem algumas características que o texto também fala, né? Que é um professor reflexivo, está sempre disposto a enfrentar dificuldades, coisa que não acontece aqui do outro lado, né? Do abandono do trabalho docente, que é o professor não reflexivo, tem uma tendência a aplicar receitas. Então, eu coloquei aqui embaixo, né? Alunos têm direito de aprender, o professor o compromisso de ensinar e o Estado e a sociedade dar condições para que isso seja possível. Então, isso aqui caminha aqui com essas práticas inovadoras, o professor reflexivo, disposto a enfrentar as dificuldades, né? Não deixando que essas temáticas aqui em cima interfiram tão significativamente assim no seu trabalho. Aqui vamos falar sobre os aspectos legais, né? Como agir diante dos aspectos legais. Aspectos legais, eu coloquei o cenário aqui dos aspectos legais, eu coloquei o cenário aqui no centro. Qual é o cenário, então? A educação física é entendida como uma prática, simplesmente, né? A questão legal afirma isso, né, no decorrer do tempo, e isso ainda é um estereótipo muito atual, né? A sociedade ainda imagina que o campo da área de educação física é entendido apenas como prática, esse o campo teórico, conceitual, de conhecimentos, ela é ignorada. Tem a lei aqui de 2003, que o teu texto questiona se foi um avanço ou se foi um retrocesso, uma vez que está muito sujeito às interpretações, principalmente quando coloca a educação física como uma disciplina facultativa na escola, que gera muita polêmica, né? Então, nesse sentido, contribui significativamente aqui para a indisciplina, ou melhor, para os afastamentos, né? Parcela grande da população escolar está ficando de fora da educação física por conta dessas questões legais envolvendo a nossa área, né? E outras coisas também ocasionam os afastamentos. Aí está mais ligado à prática em si, ao planejamento em si, enfim, o que o professor está propondo enquanto conteúdo nas suas aulas. A repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica. Aqui a gente, como exemplo, cita o quarteto mágico, né, basquete, vôlei, o futsal e o handball, né, como conteúdos muito repetidos, e muitas vezes você atende apenas uma parcela dos seus alunos e alguns acabam se afastando da aula. Então gera insucesso, gera exclusão. Então aqui nos leva já a pensar, a refletir um pouquinho sobre a importância, né? O BNCC vem pregando isso, né, em relação à diversificação, e a gente precisa realmente refletir um pouquinho sobre essas questões aqui e por que alguns alunos têm se afastado das aulas de educação física. Bom, disciplina eu deixei em vermelho aqui, ligando com uma questão mais complexa, né? Esse é o nosso cenário atual, uma questão bastante complexa, um jogo de empurra aí entre famílias, comunidade escolar, nessa construção cultural, social da indisciplina, né? Muitas vezes a escola tende a empurrar o problema simplesmente para a família muitas vezes espera algo da escola, e a verdade é que a gente precisa parar para pensar, refletir e propor algumas saídas, né? Apontar alguns caminhos aí no sentido de minimizar a indisciplina dentro da escola, né? O planejamento participativo, conteúdos que tenham significado para o aluno, diversificação de conteúdos, pode ser apontado aí como boas estratégias para que o fator indisciplina não seja tão agravante dentro da escola, né? É necessário enfrentá-los e não comportam soluções simples. Enfim, então a gente falou de algumas problemáticas aqui nos aspectos legais, então exigem aqui algumas políticas no sentido de mudar algumas leis, né, para que a gente possa avançar nesse campo político em relação à parte legal da educação física, e nas partes das práticas docentes aqui, a gente precisa avançar também, enfrentar esses problemas e tentar modificar um pouquinho esse cenário aqui. Em relação ao esporte, coloquei aqui o esporte entre o não mais e o ainda não, fazendo um paralelo aqui à educação física lá, né?
Em relação ao esportes, não mais o que, né? E não mais essa linha esportivista, formação de atletas, que tem relação com os princípios neoliberais. Então, nesse sentido, é não mais essa reprodução desses princípios neoliberais, né, voltados para os interesses empresariais, que muitas vezes acabam ainda interferindo muito no interior da escola através dessas políticas, né, neoliberais. O esporte aqui é entendido então como esporte na escola, né, sem uma crítica, sem uma reflexão, sem um debate, ele simplesmente está reproduzindo uma estrutura que é formada fora da escola e é pautada no saber fazer, diferente do saber sobre o fazer, né, lá da Soraya Darido, que a gente conversou, falou sobre nos slides passados. Bom, a gente está caminhando aqui, né, para o agora sim. Talvez ainda estejamos aqui no ainda não, né, que ainda não é um consenso na área, né, não é algo sistematizado, organizado e bem claro para todos, né, em relação a essas novas tendências, essa área, essa atuação docente no sentido renovador, né? Então, que exige o profissional reflexivo, uma proposta pedagógica considerando aí as inúmeras práticas corporais, contextualizado, sistematizado. E aí aqui a gente está tratando do esporte da escola, né? Esse é o esporte da escola. O Walter Bratt fala lá dos equívocos, né, em relação a isso, então fala bastante sobre o esporte da escola em detrimento ao esporte na escola, né? Então o esporte da escola tem relação com saber sobre o fazer. Então a gente está caminhando aqui para agora sim, tá? Espero que em breve. Em relação às questões de gênero, para finalizar aqui, eu procurei focar aqui a questão do olhar, né? Qual é o nosso olhar em relação a essas questões de gênero? Muitas vezes a gente tem um olhar para o ser, para o indivíduo, né, enquanto um ser biológico apenas, e a gente acaba desconsiderando todas essas manifestações aqui, que muitas vezes são as mais importantes no sentido de interferência, né, de a gente interferir e positivamente e trabalhar essas questões aqui que são muito importantes. Então, qual é o papel aqui da educação física diante desse cenário aqui, né, de um lado a parte biológica e do outro lado esse olhar em relação ao ser social, né, que é formado através de inúmeras construções sociais, que também contribui para a formação da sua identidade, né? E como uma construção social negativa, aqui eu coloco o machismo, né, muito presente nas nossas aulas. Como exemplo, eu coloco aqui alguns que os meninos, né, sempre foram encorajados para vários números de práticas, vários tipos de práticas, enquanto as meninas sempre foram desencorajadas em relação a algumas práticas tidas como masculinas, né, construídas socialmente como masculinas, e esse déficit de habilidade das meninas muitas vezes se dá a essa falta de encorajamento, uma vez que essas práticas são entendidas erroneamente como práticas masculinas, né? E aí contribui, né, como o texto fala, para que chegue lá na educação física escolar, alguns anos para frente, e a gente tenha lá as chamadas meninas antas, né? Ou seja, sempre foram podadas, marginalizadas, e lá na frente serão exigidas num viés de esporte de competição. Aí realmente elas não terão ferramentas para contribuir nesse sentido, né? Bom, as questões de gênero aqui então a gente precisa compreender para que a gente possa realmente trabalhar as diferenças. As turmas mistas são um bom exemplo e para a gente trabalhar, né, nesse sentido, caminhando aqui no sentido da inclusão, né, que é o principal, né, incluir todos aqui dentro da nossa aula.